Crise financeira versus liberdade financeira. O que você escolhe? O que você quer, de fato? Então, se alguém está passando por alguma crise financeira, diga, chega de crise financeira. Se a sua família está passando por uma, diga, basta de crise financeira. Diga, a Bíblia fala que Jesus me tornou livre. Totalmente livre. Em todas as áreas. Diga, eu recebo liberdade financeira. Diz a palavra em Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Que triste, que testemunho ruim, né? Não planejar, gastar sem ter para gastar, para concluir, comprar sem ter como pagar. Que triste é ouvir as pessoas zombando da vida financeira de alguém, das derrotas, das frustrações, especialmente de um filho de Deus. Deus quer que isto termine na vida do seu povo. Por isso nós estamos aqui para aprender dele. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos agora, Pai, a nossa mente totalmente, Pai, nas tuas mãos, para que o Senhor trabalhe os nossos pensamentos e o nosso coração também, Jesus, para que agora as tuas sementes de terra caem em terra boa, as tuas sementes da palavra, Jesus, caem em terra boa, que a gente possa, Senhor, ver os frutos desse conhecimento na nossa vida financeira. Tira-nos, Pai, de qualquer tipo de vergonha, de frustração, de opróbrio, Pai, de calúnia, qualquer zombaria, Jesus. Nós queremos também que a nossa vida financeira te glorifique, Jesus. Por isso nós nos abrimos para aprender mais de ti e para praticar esta palavra. Assim oramos com fé em o nome de Jesus e todos digam amém e amém. Diga liberdade financeira. Cumprimenta aí o irmão que está do seu lado, dê a mão para ele e fala, liberdade financeira. Vamos lá, liberdade financeira. Obrigada, bispa. Liberdade financeira. Liberdade. Já pensou você poder fazer o que você quer fazer ou precisa fazer sem se preocupar com finanças? Quem gostaria? Diga, é meu direito. Muito bem. Amados do Senhor, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus quer que todos nós tenhamos liberdade financeira. É isso que está na Bíblia, é isso que nós cremos, amém? Deus quer que todos nós tenhamos liberdade financeira. Existem na Bíblia princípios de Deus que levam à liberdade financeira. Existem na palavra de Deus princípios do coração de Deus que serão aplicados nos seus negócios, no seu trabalho, na sua fonte de renda, na administração da sua casa. Princípios que certamente aplicados levarão à prosperidade, a níveis mais altos, jamais imaginados por qualquer um de nós. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Então, talvez agora surja uma pergunta. Mas como ter liberdade financeira se as notícias dos jornais, da internet, da televisão, são tão negativas? Parece que nada anda, parece que as reformas, tudo aquilo está empacado e fica todo mundo, né, discutindo e andando em círculos e a gente não vê o resultado de tudo isso no nosso bolso, nas nossas finanças, na nossa vida profissional, no dia a dia do brasileiro, né? Então, como ter liberdade financeira, né, num momento desse? Como ter liberdade financeira quando, por exemplo, os bancos têm lucros tão altos e o salário continua tão pequeno, tão mínimo? Quando pessoas ganham milhões e tantas outras pessoas ganham quase nada ou não ganham nada, estão desempregadas, milhões de pessoas no nosso país desempregadas. Então, como nós vamos
ter liberdade financeira num cenário desse? Amados, quando tudo parece contrário à liberdade financeira e à prosperidade, o grande manual, aleluia, de finanças, esse que você tem em mãos, que eu tenho em mãos, né? Chamado a Bíblia Sagrada, é este manual que se tornará o nosso conselheiro. Amém? Então, se você seguir o que eu lhe ensino neste altar, que está aqui, você pode conferir no seu manual, no meu manual, né? A Bíblia Sagrada, você vai fechar as portas ao ladrão que tem produzido crise financeira. Ou talvez uma dificuldade financeira em que você se encontra nesse momento. Porque eu vou lhe ensinar a honrar a Deus. Honrar a Deus é você dar atenção, dar crédito ao que Ele diz. Honrar a Deus é quando você diz, Deus está certo e o resto está errado. É quando você diz, a palavra tem razão. Se está na Bíblia, eu creio e eu vivo isso. Então, eu vou lhe ensinar aqui a honrar a Deus. Na verdade, para que você faça da sua vida alguma coisa que apareça um crescimento, para que você veja um aumento, abundância, uma ampliação, né? Para que você tenha cotas extra, renda extra, que venha alguma coisa de onde você não imagina, amém? E que aquilo que está acabando com a sua vida financeira, acabando com a sua saúde, acabando com os seus nervos, com o seu emocional, não é? Que estas coisas terminem definitivamente, para que a bênção de Deus se estabeleça em sua vida de uma vez por todas. Amados, nós não somos, sabe, um dia para estar bem, um dia para estar mal, um dia a gente recebe um dinheiro, a gente fica feliz, um dia a gente tem um prêmio, um presente, uma promoção, depois aquilo despenca tudo, se perde, vai pelo ralo, escapa pelas mãos, sabe, alguém vem e você perde tudo num negócio. Não é para ser assim, não é para ser assim, é para nós termos uma vida equilibrada financeiramente, para nós termos liberdade financeira, é para ser assim, de uma vez por todas. Então, Deus tem nos mostrado que haverá recuperação de finanças perdidas. O Senhor tem nos falado que haverá restituição, e que esses 7 anos de vacas gordas já começaram. Agora, nós não começamos imediatamente a ver o resultado. Não é? Quando José no Egito recebeu essa revelação de 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos... Amados, 7 anos de vacas gordas foram 7 anos de trabalho. 7 anos de plantar, 7 anos de estocar, 7 anos de fazer celeiros, 7 anos de estratégia, 7 anos de muito trabalho, porque ao fim desses 7 anos, o Egito estava rico, e quando vieram os 7 anos de fome no mundo, todos foram depender do Egito, até a família de José, que o tinha humilhado, e, enfim, e quase matado. Então, a gente tem que entender o seguinte, quando nós falamos que estamos vivendo nesse período de vacas gordas, algumas pessoas dizem, uai, vai começar a chover dinheiro. Amados, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas nós temos que entender que vamos viver um período de muita estratégia, um período de muita inteligência, muita sabedoria. Nós vamos ter que fazer escolhas, nós vamos ter que fazer mudanças na nossa vida, nós vamos ter que alterar coisas, talvez ramos profissionais, talvez negócios, talvez mercados, enfim, nós temos que entender que esses 7 anos de vacas gordas, esses primeiros, é para que depois você tenha equilíbrio financeiro. Não é que literalmente vão ser 7 anos, é um período perfeito para a vida de cada um, em que nós temos que nos preparar, que nós temos que nos equipar. Agora, isso começa pela palavra, isso começa com o conhecimento da Bíblia, isso começa cambiando os pensamentos. Eu conheço muita gente que fala, tem que mudar a mente, mas a própria pessoa não muda a mente. Então hoje todo mundo fala, mindset, tem que mudar, tem que pensar diferente. Só que você vê a mesma vida. Isso significa que não mudou a mente, porque quando muda a mente, muda o palavreado, mudam os sentimentos, mudam as atitudes. E quando se mudam as atitudes, você tem resultados diferentes também na vida. Então, se os resultados são os mesmos, queridos, vamos mudar a mente definitivamente. Então, tem que pensar como a Bíblia ensina.
Porque falar que, está na Bíblia, mas você tem um caminho paralelo para os seus negócios, você tem uma forma de lidar com a sua vida financeira e profissional paralela à Bíblia, mas caminhos paralelos são atalhos, não são o caminho. Então assim, ou nós mudamos a mente de verdade e pensamos como a Bíblia ensina e praticamos aquilo que a Bíblia fala, ou então a gente está se enganando, está usando palavreado aí que está na moda, modinha, mas aquilo não está tendo nenhuma eficácia na nossa própria vida. Então tem que pensar diferente, tem que pensar diferente, tem que pensar diferente. O que é pensar diferente? Se eu não estou tendo os resultados prometidos na palavra, então eu tenho que pensar diferente. E pensar diferente é mudar tudo, é zerar, é anular toda a vida, muitas vezes, tudo que se pensou, todas as crenças até hoje, se elas não estão produzindo os resultados que Deus promete na palavra, essas crenças estão erradas, elas estão fora da palavra. Porque quando você pensa conforme a palavra, ora, a tua vida vai ser dirigida conforme as suas crenças. E aí os resultados vão ser os da palavra. Vão ser as promessas manifestadas. Então a promessa não funciona, a promessa não acontece, aquela porta não se abre, passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10. Amado, muda essa cabeça, você está achando que está, sabe, que está aí o rei ou a rainha da cocada. Não está, a sua vida mostra que não está. A nossa vida é o resultado daquilo que a gente crê e daquilo que a gente pratica. Então não se iluda com quem fala muito, com quem conhece muito, com quem se não pratica, se os frutos não mostram, tá? A Bíblia é muito clara, ela diz que Deus dá conforme o fruto das nossas ações. Então, o que Deus vai manifestar na nossa vida tem a ver com ações práticas, não com teoria. Está todo mundo cansado de teoria, e Deus também. Porque tem crente muito teórico. Tem crente falando para os outros, sabe, orando pelos outros, mas a vida da pessoa é um deserto. Pode parar, vai orar por você, antes de ficar orando pelos outros. Vai mudar alguma coisa na sua vida, na sua rotina diária. Porque a sua vida não está mostrando aquilo que você diz que acredita. Então as nossas crenças têm que mostrar na prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos que cremos. Amém? Muito bem. Então, o Senhor, Ele vai transferir riquezas para nós, riquezas de ímpios, riquezas de injustos, para nós que somos justos. Eu creio nisso. Aqueles que amam a Deus vão receber. Deus sabe como fazer chegar até nós muita riqueza. Mas Ele não vai fazer, amados, se nós não estivermos no padrão da palavra. Tem muita promessa hoje de prosperidade, inclusive em muitas igrejas, por isso estão lotadas, porque falam que você vai ficar rico, comprar um barco, ter um avião, não sei o quê. Não necessariamente. E Deus não promete barco e avião. Deus promete que nós teremos, cada um de nós, sempre em tudo, ampla suficiência. O que é ampla suficiência para mim é diferente do que é ampla suficiência para você e para outras pessoas. Deus sabe do que nós temos necessidade. Deus sabe quais são os nossos sonhos e qual é o propósito dele para cada vida nesta terra. Então, quando nós estivermos no propósito dele, nós teremos todos os recursos para cumprir o propósito que ele colocou para nós. Os irmãos estão entendendo? Então, assim, Deus tem nos mostrado que vai haver recuperação de finanças, que vai haver restituição, que nós vamos viver coisas inesperadas na vida financeira. Isso não vai ser assim e isso não vai ser mágica. Não existe, amado, uma palavra profética que vai acontecer independentemente daquilo que a gente crê ou daquilo que a gente faz. As palavras proféticas são para que a gente não desanime, para nos lembrar que Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mas Ele vai cumprir na vida de todo mundo? Não. Potencialmente poderia, mas não necessariamente. Precisa crer e precisa viver de acordo com a Bíblia Sagrada. Amém? Então, não aceite derrota, sabe, dentro de você, porque é tempo de mudança. Esse período que se iniciou de vacas gordas é um período de mudança. José mudou totalmente a vida dele. O Egito mudou totalmente a conduta do dia a dia dos egípcios. O faraó mudou. Então, assim, quando Deus fala, é um período que tem que haver mudança para acontecer o que Deus está prometendo. Ok? E Deus pode fazer chegar recursos inesperadamente. Deus sabe quem precisa disso.
de repente chegar um recurso. Deus pode cancelar dívidas, pode, Ele quer cancelar dívidas, mas Ele não vai fazer isso de qualquer jeito aleatório, sortear um de nós, esse tem dívida, eu sorteio aquele, plim, agora você não tem mais dívida. Mas isso tudo está dentro de um contexto, de um desígnio, de um propósito, está tudo ligado e linkado. As coisas não vão acontecer porque a gente quer, vão acontecer se estiver de acordo com o plano de Deus, né? Então, lembre-se que o nosso manual de finanças, este aqui, fala 2000 vezes como ativar a liberdade financeira. Então, assim, bispa, não estou ativando a liberdade financeira. O que eu faço? Seria muito fácil eu dizer para você, toma água benta. Vou beber aqui, está ungida, depois eu vou vender essa água. Eu poderia inventar qualquer coisa aqui. Não aqui mais nesse ministério, porque nós temos conhecimento e olhos iluminados. Então, assim, eu quero viver a liberdade financeira. A Bíblia tem 2000 preceitos te ensinando a ter liberdade financeira. O que eu vou te ensinar? Vai ler a Bíblia. Vai aprender com Deus. Vai aplicar esses conceitos, esses princípios de Deus na sua vida. Sucesso é uma escolha baseada na palavra de Deus. Nós podemos ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos. Se você permitir falhas na sua vida, é com a sua permissão que elas acontecerão. Isso é muito sério. Você se abre ou não para algumas coisas. Se você se permitir falhar, endividar, isso vai acontecer com a sua permissão. Isso é muito importante, tá? Então você tem que fazer o que Deus diz e tem que fazer como Deus diz. Ele tem uma palavra e Ele tem uma forma que Ele quer que a gente faça. Aí sim, você estará, né, estabelecendo a forma de Deus, a forma bíblica, para a sua liberdade financeira. Então, nós estudamos na mensagem do domingo sobre aquela pessoa que não conhece a graça ou que não vive a graça, né? Não tem o conhecimento ou que às vezes tem o conhecimento, mas não pratica, negligencia. Nós vimos que essa pessoa, por exemplo, ela tem sérios problemas financeiros, né? E geralmente, a pessoa que não conhece a graça ou não pratica a graça, ela acaba por perder o controle da sua vida financeira. Por quê? Porque quem não vive a graça de Deus nunca se satisfaz. É uma pessoa que tem sempre um vazio e muitas vezes isso vai, né, para a vida financeira. A pessoa que não conhece a graça ou não vive a graça nunca está farto, né? Nunca se farta. Vive o tempo todo inseguro, está sempre precisando de mais, sempre preocupado com a vida financeira, não descansa na área das finanças. Vê o seu dinheiro vir, mas também vê o dinheiro ir rapidamente, não é? Pessoa que não conhece ou não vive a graça, ele perde bens, ele perde salário, está sempre cobiçando as coisas dos outros, está sempre se comparando com quem tem ou quem não tem, não é? Está sempre em crise financeira. Então aqui, nós estamos na graça, nós conhecemos a graça. Então aqui não pode haver crise financeira, ninguém em crise financeira. Agora nós precisamos viver a graça de Deus para não ter essa crise financeira. Amém? Então diga, eu conheço a graça. Não tenho que ter crise financeira. Agora, se a gente conhece a graça, nós temos que procurar todos os dias viver essa graça. E a cada culto, a cada mensagem pregada, você sabe que o Senhor vai nos revelando, nos ensinando a viver as verdades bíblicas. O nosso ministério é um ministério de conhecimento, de ensino, mas que ensina você também a viver na prática do dia a dia. Como fazer com dinheiro, o que fazer na família, o que fazer uma esposa, o que fazer um marido, como tratar filhos, como educar, como colocar limites, como amar, né? Como ser um profissional, como ser um funcionário, como ser um líder, enfim. Então, há pequenas dificuldades que nós podemos começar a ter para colocar organização na nossa vida financeira. Então, se a nossa vida financeira vem bagunçada, desorganizada há muito tempo, é lógico que para colocar organização na vida financeira nós vamos ter algum trabalho. Nós vamos ter, né, alguma dificuldade, lógico que sim. E muita gente aqui, e me ouvindo também pela internet, precisa urgentemente aprender
a praticar as lições bíblicas. Porque talvez os versículos que eu passei domingo, os versículos que eu vou passar agora, muita gente conhece e sabe até decor. Mas a dificuldade está em praticar essa palavra, em vivenciar isso no seu dia a dia. Então, vamos a estas práticas. Vamos lá. No ponto 1, eu coloquei assim: pequenas atitudes que organizam a vida financeira. Então, só quem precisa organizar a vida financeira? Levanta a mão. Ok. Tem muita gente que já está com a vida organizada. Louvado seja Deus. Amém? Mas também, a grande maioria levantou a mão, precisa organizar. Nós queremos muitas vezes um milagre financeiro. E Deus diz: organiza que eu vou te dar um milagre. Eu vou fazer mais. Organiza. Essa é a nossa parte. Então, pequenas atitudes. Você não pode, de repente, por hábitos que você vem construindo e adquiriu e hoje estão ali arraigados no seu dia a dia, você não pode, de repente, jogar tudo para o alto e falar: vou mudar tudo amanhã. Não, a sua vida financeira, ela vem, né, sendo resultado de um monte de atitudes suas, maneira de pensar, maneira de organizar a sua vida ou de não organizar a sua vida, a sua casa, os seus negócios. Então, assim, nós temos que começar com pequenas atitudes. Diga, pequenas atitudes. Olha, amados, para Deus, pequenas atitudes contam muito. O que não conta para Deus é nenhuma atitude. Porque tem gente que está ouvindo já, nós estamos pregando há quantas semanas sobre isso. Não mudou nada, não fez nada, não está pensando no assunto, não houve nenhuma atitude, nenhuma mudança. Então, assim, você não espera que vá se cumprir alguma coisa da palavra, não vai. Simples assim. Então, assim, Deus espera que haja pequena atitude, porque, amados, pequena atitude é fidelidade. E o Senhor diz: se você for fiel no pouco, em pequenas atitudes, sobre o muito eu vou te colocar. Ele vai te ensinar, Ele vai te dar, sabe, muita capacidade para você gerir e administrar o que Ele vai fazer chegar às suas mãos. Amém? Então, vamos ver pequenas atitudes nesse tópico aí, pequenas atitudes para organizar a nossa vida financeira, que organizam a vida financeira. Vamos lá. Uma pequena atitude. Tenha um orçamento. Faça um planejamento. Você sabe, real, você sabe quanto você ganha? Tem gente que não sabe nem quanto ganha. Quanto você ganha? Eu não sei. Tem mês que é mais, tem mês que é menos. O mês que é mais é quanto? O mês que é menos é quanto? Quanto? A gente gosta, sabe, de um negócio assim meio etéreo, meio é mais, é menos, mais ou menos. Não existe isso em finanças. Nós estamos falando de organização, de pequenas coisas. Então, assim, a gente precisa, no mínimo, saber quanto entra na nossa casa. Nós sabemos de casais que o marido e a esposa trabalham fora de casa, têm uma remuneração, e um não fala para o outro quanto ganha. Esse casamento não existe. Essa família está à deriva. São uma só carne, mas não falam de tudo que envolve uma só carne. Ou um marido que não fala quanto ganha. Uma esposa que não dá satisfação de quanto gasta. A não ser quando é usado cartão, que aí vem lá na fatura. Então, assim, amados, é necessário dar nome aos bois, desculpa o termo que eu estou usando. É necessário, sabe aquela coisa antiga de a ponta do lápis? Porque hoje tem muita tecnologia e as pessoas põem tudo lá nas tabelas, no Excel, arruma tudo. Agora, não se fala sobre isso. Nós temos casos, amados, e nós sabemos, teve um caso muito sério no Rio de Janeiro, de um homem muito rico, muito próspero, que morreu. E a sua esposa ficou sem nada. Por quê? Porque ela não sabia nada da vida do marido. O homem tinha seguro de vida, o homem tinha dinheiro aplicado, ele tinha investimentos, ele tinha patrimônio. Nunca ele compartilhou nada com aquela mulher. Ela não sabia onde estava um documento, ela não sabia onde tinha nada. Demorou muito tempo, muitos anos, para ela tomar ciência do patrimônio. Nunca aquilo tinha sido compartilhado. Então, há muita desinformação dentro das próprias famílias. Ninguém fala, ninguém dá satisfação.
Ninguém sabe quando se passa por uma crise, ainda existe um preconceito, normalmente dos homens, de chamar sua família e dizer, olha, é momento de apertar os cintos, as coisas estão difíceis, não vai dar para ter isso esse mês, ou daqui 6 meses, nós não vamos ter, durante 6 meses tal. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. Então assim, está na hora de mudar. O Senhor está falando, muda essa cabeça, muda essa maneira. Isso está fora da palavra de Deus. Fale em dinheiro, fale em orçamento, fale em salário. Não é vergonha. Ah, mas se eu falar quanto eu ganho, mas se eu falar... Ah, mas se você falar quanto você ganha, você é casado com quem? Com o capeta? Tem que falar, tem que sentar, tem que pôr no papel, tem que orar, tem que ver para que vai ser destinado aquilo. As pessoas estão empurrando a vida com a barriga. E depois vem os prejuízos e vem morte também. Porque quando arrebenta a vida financeira, há divórcio. Há filhos sofrendo. Então assim, tenha um orçamento. Faça um planejamento pequenininho. Sabe? Ah, bispo, eu não entendo nada disso. Eu deixo lá com meu marido, eu deixo lá com o contador, eu deixo lá. Não deixe com lá nada. Se intere. Esse negócio de deixo lá, depois você vai ver. Você vai ficar vendo navios. Olha, eu acho que as trevas, quando a gente fala, né? Ah, acendeu, obrigada. Então não deixe para lá. Não deixe outras pessoas fazerem aquilo que é para você fazer. Eu não tenho habilidade, ok, aprenda, senta junto, pergunta. Ah, investem o meu dinheiro. Investem em quê? Quem investe? Está na mão de quê isso daí? Tem muita gente roubando, gente. Tem muita gente se apropriando de coisa que não é da pessoa. Porque deram liberdade lá para cuidar, eu cuido. Eu dou lá um troco para ela, lá é burrinho lá, não sabe nada, tal, não questiona, não, né? E eu dou. Então assim, tenha um orçamento. Põe lá, pega lá um lápis e escreve salário tanto, a gente tem esse benefício. O quanto entra? Faz uma conta. Quanto entra? Faz lista. Todo mundo sabe fazer conta quando vai comprar coisa, sabe fazer lista. Lista de supermercado, lista de presente de Natal, sabe fazer lista. Faz uma lista de quanto recebe. Quanto? Quanto é a renda da casa? Não é? E quanto nós pagamos? O que nós temos? Põe numa coluna o que entra de dinheiro e na outra coluna o que tem para pagar. Começa assim. Eu sei que muita gente aqui nunca fez isso na vida. Nunca fez. Tem que fazer. Não, está tudo aqui, ó, mental. Isso falha, querido. Isso falha. Você tem que fazer orçamento. Você tem que fazer um planejamento. Sabe por que está todo mundo aí, a maioria, né, estourado? Porque não tem nem orçamento e nem planejamento. Então vai gastando, não sei quanto eu ganho. Então, se eu não sei quanto eu ganho, eu não posso gastar quanto eu quiser. Eu também não sei quanto eu ganho, quanto vai, se vai passar, se não vai passar. Entenderam? Como eu vou começar? Não sei. Bispo, eu não sei por onde começar. Peça ajuda para alguém de Deus que saiba fazer isso. Nós temos muita gente no nosso ministério capacitada. Nós vamos ter um curso de finanças no dia 7 e 14. As vagas já foram preenchidas, eles vão abrir depois, tá? Outro mês, a gente vai ter. Mas independentemente do curso, procurem o nosso pastor Rodrigo. Peça para conversar. Chame o diácono João Paulo. Pegue homens, sabe? Da igreja, mulheres também, que são aptas para te ajudar. Falei assim, ó, abre. Se você não pode abrir, fala aqui, ó, o que eu faço aqui? Aqui eu ponho quanto eu ganho, meu marido, tal. Aqui eu ponho a escola, quanto eu gasto de luz, de ar. Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta sair desse culto aqui e não se mobilizar. Nós trouxemos aqui economistas, nós trouxemos pessoas para falar sobre finanças o ano passado. Nós ganhamos livrinho para fazer apontamento. Fizemos? Onde está o livrinho? Quem no fim fez algum cálculo em cima daquilo? Sabe o que é isso, amado? Negligência. É empurrar os problemas. É não tomar a responsabilidade para si. É deixar as coisas do jeito que estão. Ou você entende que tem que sair da finança miserável, dessa vida de rastro, de ser cauda nessa terra e tomar posse da promessa, que é ser cabeça, estar por cima, ter para emprestar e não tomar emprestado. Ou você vai viver o resto da sua vida aqui assim. Um dia tem, um dia não tem. Quando eu tenho, eu fico feliz. Quando eu não tenho, meu Deus. Um dia o nome vai
ser maculado. Depois, é horrível para limpar nome, é horrível para correr atrás. Perder crédito é terrível. É um péssimo testemunho dentro das famílias. É horrível, amado, quando a situação vai a público, que é exposta. Então, assim, tenha um orçamento, faça um planejamento. Procure alguém para lhe ajudar dentro da igreja. Alguém sério, alguém da direção da igreja, para lhe orientar a respeito disso. Amém? Olha o que diz a palavra em Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância. Agora, se você não faz plano, se você não tem um orçamento, você acha que vai ter abundância? Não vai, amado. Deus não vai desonrar a sua própria palavra. Se Deus mandou fazer plano e ser diligente com a questão financeira, com a questão do planejamento, Ele está falando, desse jeito vai ter abundância, vai ter prosperidade. E se não for desse jeito, não vai ter. Por quê? Olha lá, mas a pressa excessiva, o que é a pressa excessiva? Vamos pagando, vamos levando. Que levando? Que pagando? Você já viu quanto está o juro do especial? Do cartão de crédito? Aí a pessoa pega aqueles cartões que a loja dá. Você já viu quando você vai nessas lojas de departamentos, você vai pagar uma mercadoria, tem o cartão tal? Você fala, não, eu não tenho. Não quer fazer agora? É rapidinho, não sei o quê, não tem isso, não quer. Não quero. Não, mas por que você não quer? Porque eu não quero. Porque isso é do diabo. Eu não quero porque isso é do capeta. Mas a pessoa acha que estão dando para ela. Aí ela pega aquele cartão, compra os negócios dela lá, não gastou nada. Depois naquela fatura, ela não consegue pagar. Aí tem o mínimo, e aquilo vai virando um horror, uma bola de neve. Então assim, a pressa excessiva é essa. É fazer de qualquer jeito, é não ver as consequências. Leva ao quê, amado? Tende ao quê? Então assim, a pobreza, eu disse, aqui é uma escolha. Não é que a pessoa diz, eu quero ser pobre. Mas ele escolhe um caminho que leva à pobreza. Você está compreendendo? Isso é importante. Talvez hoje a gente tenha aqui entre nós, e pela internet, ou enfim, nas nossas famílias, muita gente em dificuldade financeira. Por quê? Porque escolheu esses atalhos, escolheu isso que parece facilidade, são arapucas do inferno. Por quê? Porque a pessoa vai levando de qualquer jeito. Deus abençoa. Deus abençoa nada. Deus não abençoa quem é apressado, que não presta atenção nas coisas. Ok? Então, aprendemos. Tenha um orçamento, faça um planejamento. Isso é uma coisa pequenininha, uma pequena ação, uma pequena atitude. Número 2, a gente está vendo aqui pequenas atitudes que organizam a vida financeira. Pode ser que você não vá ver assim, o que isso vai trazer de bom? Só de você honrar a Deus, você pode ver um milagre na sua vida financeira. De você começar a pensar que você tem que ser uma pessoa mais prudente com o seu dinheiro. Aliás, o seu não, né? O dele. Porque tudo é dele, nada é nosso, tá? Número 2, tenha cuidado com o desperdício. Bispa, você não vem com esse papo. Eu venho. Porque se você deixar as luzes todas da casa acesa, faz uma experiência, tá? Deixa um mês tudo aceso. E no mês seguinte você deixa só do cômodo onde você está usando. Veja quanto dá de diferença na conta de luz. Veja, por favor. Você tem lá o seu relógio lá, de água igualmente. Então, assim, a gente fala, parece que é questão de ser mão fechada, não é isso. Tem pessoas que demoram 45 minutos num banho. Pegou, né? Pegou. Assim, um banho na vida de 45 minutos é bom, é prazeroso, mas todo dia, 2, 3 banhos por dia, sabe? Tem coisas, né? Eu estou falando dessas contas porque isso aumenta muito. E as tarifas estão aí aumentando. Tem uma outra coisa que é desperdício, que é a questão da alimentação. Todos nós, com raríssimas exceções, compramos muito mais do que nós consumimos. No mercado, na feira. É ou não é verdade? É. Ou você não joga coisa fora da geladeira? Joga ou não joga? Joga. Por que a gente joga fora? Porque estraga. E por que estraga? Porque não dá tempo de
comer, não dá tempo de utilizar. Então, assim, o bispo Rai vira uma fera. E assim, eu vou falar, porque nós temos que mudar alguma coisa na nossa casa, né? Ele parece que assim, ele comprava frutas para todo mundo. Só que 2 filhos saíram de casa, um outro não sei o quê, não sei o quê. Então, eu continuo comprando a mesma quantidade de fruta. Brincadeira. Mas deixa eu explicar. As frutas ficam ali, várias frutas. Então, ele fica bravo porque a mexerica está apodrecida, porque a pera pretejou. Vocês estão entendendo? A banana ficou daquele jeito, toda pintadinha. E aí? Aí o que ele diz? Gente, vocês não estão comendo as frutas? Por quê? Eu não quero que estraga. Então, assim, para não estragar, a gente vai ter que comer todas aquelas frutas. Se não dá tempo de comer todas aquelas frutas, o que nós temos que fazer? Comprar menos. Irmãos, estão entendendo? São pequenas, eu estou falando de pequenas atitudes. Pode parecer bobo, mas não é. Você vai ver a economia que dá no mercado, na feira, na quitanda, quando você começa a equacionar as coisas para aquela quantidade de pessoas ou para a quantidade de refeições que se faz dentro de casa. Amém. Vocês já viram quanto custa? Hoje estou pegando, né? Quanto é um ferro de passar ligado? É um dos aparelhos domésticos que mais consome energia, é o ferro de passar. Normalmente as pessoas não gostam de passar roupa, elas demoram o dia inteiro para passar. A máquina de lavar, as maiores, acima de 5 quilos, elas gastam um consumo maior. Tem gente que põe meia dúzia de peça, bate. No outro dia põe mais meia dúzia de roupas, bate. O que tem que fazer? Dona de casa sabe. Junta, bate tudo de uma vez. Gasta aquilo que... Vocês estão entendendo? Você sabe que o pessoal de salão de beleza já descobriu, né? Salões grandes de beleza, tem muito secador. Secador puxa muito. Normalmente é 220 que eles usam. Então, não sei se vocês repararam, quando eles estão fazendo escova na sua cabeça, eles não desligam o secador. Eles vão, puxam a outra mecha, solta, o secador está ali ligado. Você fala, nossa, por que não desliga? Porque gasta mais ligar e desligar, toda vez puxa mais energia. Então, eles deixam ligado direto até acabar a sua escova. Então, assim, a gente não faz essas coisas em casa. É ou não é? Então, assim, tenha cuidado com desperdício, são pequenas coisas. Às vezes as crianças, não é? Elas vão ligando, elas vão deixando torneira aberta. Tem que ensinar, amados. O que vai ser deles depois? Não é verdade? Então, assim, tenha cuidado com o desperdício. Diz em Provérbios 21, 20. São pequenas atitudes, tá? Para organizar a vida. Não é para ser sovina, não. É só organização, tá? Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem insensato os... Então, diga, desperdício é insensatez. Olha o irmão do seu lado, diga, não desperdice nada, seja sábio. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Terceira atitude, tá? Bem simples, vamos lá. Saia urgentemente das dívidas. Quem quer e precisa? Olha, precisar todos precisam, mas nem todo mundo quer sair das dívidas. Tá? Tem gente que tem dívida. Ó, eu conheço um monte, tá? A pessoa tem dívida, ela sabe que ela precisa pagar isso aqui, aí ela recebe um dinheiro, ela não paga, ela faz um outro negócio, ela realiza um desejo, ela faz um investimento qualquer, ela satisfaz um gosto pessoal, mas ela não paga. Eu queria dizer que isso se chama pecado e insensatez. Quando a gente tem dívida, nós temos que juntar todos os esforços para pagar a dívida. A Bíblia diz que nós não podemos ficar devendo nada a ninguém. A ninguém. Ok? Um cristão, nossa, um cristão devedor é muito triste. Agora, às vezes não dá a dificuldade, mas você tem que ter um propósito no seu coração de pagar a dívida. Tem que se livrar urgentemente da dívida. Diz em Romanos 13, 8. Olha só.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Coisa alguma é tanto um alfinete quanto 1.000.000. Exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama, o próximo tem cumprido a lei. Então, amor, a gente vai ser sempre uma dívida de amor. Amor, você tem que amar mais, porque você recebe amor e amor, amor. Isso sim, mas nada mais nós podemos dever, tá? Então, se alguém aqui tem dívida hoje, que você faça um pequeno, tá? Um pequeno movimento nessa direção. O dinheiro que entra é pequeno perto da dívida que eu tenho. Pequeno, mas ele vai juntando aqui, juntando ali, e ele vai para lá. Agora, se você pegar o pequeno que entra e você usar para outras coisas, você nunca vai ter o dinheiro para pagar a sua dívida. Aí fica orando por um milagre. Deus diz, o milagre está na tua mão, em você ser sábio, em você ser uma pessoa organizada na sua vida financeira. Tá? Número 4, vamos lá. Guarde para o futuro. Não tenho nem para o presente, bispo, vou guardar para o futuro? Cada passo, né? Então, primeiro tem que pagar a dívida, primeiro tem que acertar o presente, não desperdiçar, ter a vida equilibrada, e aí você vai poder começar a pensar no futuro. Agora, num determinado momento, gente, vai ter que guardar para o futuro. Ok? Pode ser pouquinho. A Bíblia fala isso, e todos, mas todos os grandes gurus, todos os grandes mestres de finanças, de economia, de projetos, de propósito de vida, falam sobre guardar alguma coisa para o dia de amanhã. Então, diz lá em Provérbios 21, 17. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O que é isso? É aquela quantia que você poderia colocar ali para o futuro, fazer um investimento para alguma coisa boa, grande, né, um propósito maior, mas a pessoa não vive sem o cinema, sem ir no Mac, sem ir não sei o quê. Então, assim, esses prazeres que poderiam ser dispensados, não precisa ser toda hora, né, vai empobrecendo a pessoa. Ela vai pegando toda a reserva dela e vai usando aquilo lá. Então, assim, a Bíblia fala que você tem que pensar que prazeres são passageiros e tem coisas maiores que são duradouras e são muito satisfatórias se elas forem realmente valorizadas, tá bem? Muito bem. Número 5, envolva-se com a obra do Senhor sendo fiel a Ele. Então, assim, dinheiro está na Bíblia. A Bíblia tem 2.000 versículos sobre dinheiro. Então, é importante para Deus, é importante que você se envolva com a obra de Deus. Provérbios 22, 9, diz, o generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. A gente tem que pensar nos outros também, nas necessidades dos outros. E a igreja é um canal que nós temos de suprir necessidades dos outros, seja necessidades emocionais, espirituais, físicas, de comida, de roupa, enfim, de trabalho, de remédio e etc. e tal, tá? Então, assim, a gente precisa pensar também em suprir necessidades, porque a pessoa que chega, às vezes chega, lamentavelmente, de rastros. Depois a palavra e a prática da palavra vai colocando a vida dela em ordem, até ela não precisar mais disso, tá? Diz em Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Então, assim, hoje a gente tem uma filosofia aí no mundo que é eu, tudo para mim, para mim, para mim. Calma, né? A gente vai ter tudo. Deus quer que a gente tenha tudo, mas o Senhor fala em sermos generosos, tá? Cada vez que a gente dá, amados, a gente tem mais. Experimenta pegar aquelas roupas, sabe, novas. Não pega roupa velha, rasgada, fedorenta. Pega roupa nova, que você não usa, que não te serve mais. Sabe, você engordou 20 quilos e tem ainda aquele tubinho 38 lá no seu armário. Ah, mas isso é recordação, tem um valor sentimental, do meu casamento. Ah, mas esquece, você esquece isso. Dá, porque Deus vai te dar para hoje, você usar. Tem coisa que não tem mais cabimento. Então, assim, toda vez que a gente faz uma rapa, eu, Renato, a gente sempre fala isso. Nós precisamos dar porque nós estamos com a gaveta entulhada. Não cabe mais. A gente faz aquela limpa e a gente presenteia. Coisa com etiqueta, sem dó. Vai. Amado, no mesmo dia, às vezes, no dia seguinte, a gente fala, meu Deus, vai ter que entulhar de novo. Vem.
Não que a gente vá atrás, a gente ganha, é reposto, sabe? Então assim, seja generoso porque haverá prosperidade. Pense que tem gente que não tem, só tem uma calça para usar, amado, a semana inteira. Tem gente que só tem um sapatinho. Um irmão uma vez me perguntou, não vou falar quem é aqui, me perguntou, eu tinha curiosidade, eu disse, bispo, eu vejo você com aqueles sapatos. Eu olho para o seu pé, cada vez é um sapato, você sabe quem é? Ele falou, quantos sapatos você tem? Eu falei, eu nunca contei. Ele falou, mais ou menos. E eu cheguei a falar para ele, 200. Naquele dia eu pensei, meu Deus do céu, eu vou fazer uma limpa. Então eu queria dizer, o bispo tem, eu acho que umas 100 e poucas gravatas. Agora, porque a gente tem que sair, tem que dar, porque ele ganha. Quando enjoa, pode comprar. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim, não é soberba, não é nada. Nós temos que aprender. Se a gente tem, é para ser generoso. Para que tudo isso? Não precisa, eu não tenho 200 pés. Estão entendendo o que eu estou falando? É bom? Ah, é bom, você pode escolher. Mas tem uns que você sabe, eu nem sei que eu tenho. Então, a gente tem que aprender se eu tenho que repartir. Eu tenho que aprender a repartir. É muito bom quando as pessoas, eu posso, sabe, ajudar pessoas, e agora não vem ao caso. A pessoa chega para mim e fala, eu vou ser madrinha de um casamento. Eu dou 17 vestidos longos para ela levar para casa e escolher qual que ela quer. É real isso que eu estou falando. Escolhe. O que você precisa? Sapato, bolsa. Faz bem para a pessoa. Faz bem para ela. Ela precisa daquilo, ela precisa se apresentar bem. Tem pessoas que você não vai dar um vestido, mas você fala, você é mãe da noiva. Eu me preocupo porque você é mãe da noiva, não tem recurso. O que você quer fazer? Quer mandar fazer uma roupa? Não, bispo, eu vi um aluguel. Vai alugar. Nós podemos fazer pequenas ações, amados. Pequenas coisas para abençoar outras vidas, para as pessoas se sentirem valorizadas. Amém? Para encerrar, vamos lá. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens. Às vezes é dessa forma que a gente honra o Senhor. E com as primícias de toda a tua renda. Pensa primeiro, né, na obra do Senhor. E o que vai acontecer? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, eu quero encerrar aqui com o ponto 6. Eu passei 5 minutos, mas vocês vão levar isso para casa, tá? Para encerrar. Compre e coma o que vale a pena. Tá bom? Compre. Não é para você não comprar as coisas, não ter as coisas. Mas compre o que vale a pena. Quantas vezes a gente vai para comprar um negócio e compra outro? Chega em casa e fala, eu não comprei o que eu precisava, comprei isso aqui, que eu já tenho 10. Eu tenho 2. Então assim, e comida também. Isaías 55, 1 a 3, diz assim, vamos lá. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comer. Quer dizer que o Senhor vai nos abençoar. Ele vai permitir que a gente faça compras, até quando a gente não tem muito. Ele quer que a gente coma, que a gente compra. Sim, vinde comprar, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então assim, quando você se propõe a comprar o que é necessário, o que é correto, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer chegar o recurso. Agora, a gente às vezes quer para nada, né? Quer para uns negócios que não tem pé nem cabeça, não tem propósito nenhum de Deus. Amém? Então, eu encerro dizendo para você o seguinte, todos nós queremos ter uma vida segura em termos financeiros. E é nosso direito ter segurança financeira. Está na Bíblia, é nosso direito ter estabilidade em todas as áreas, inclusive a área financeira. Gente, amados, Deus quer que a gente tenha estabilidade, não fique sem dormir, por causa de credores batendo na porta, do nome, dos filhos sendo, sabe, não podendo participar de coisas na escola. Agora, a gente tem que observar o nosso manual de vida, ok? Tem que mudar coisas na nossa mente, para que a gente possa viver de uma outra forma. Hoje, eu quero que você saia daqui pensando em pequeninas atitudes que podem começar a mover os céus para abençoar suas finanças. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado e bendito, muito obrigada por esta palavra tão prática, Jesus. Obrigada, Pai, por ter me inspirado, por eu conseguir falar coisas
tão, às vezes, difíceis de falar, de lidar, Jesus. Mas todos nós, Pai, estamos de alguma forma envolvidos com estas questões. E dinheiro, diz a tua palavra, atende a tudo, Pai. Mas tem que atender da maneira que o Senhor quer que atenda. E nós precisamos, Jesus, ter posturas maduras em relação às questões financeiras. Pai, o Senhor quer que a gente voe. Que a nossa vida, Senhor, tenha uma alavancagem, Pai. Muitos dos nossos sonhos, muitos, precisam de dinheiro para serem realizados, Jesus. E o Senhor quer realizar os sonhos. O Senhor é o Deus que coloca o querer e vai nos ajudar a realizar. Mas o Senhor quer que nesse princípio de 7 anos de vacas gordas, Pai, coisas sejam resolvidas, alteradas, mudadas, cambiadas, acertos em famílias, Pai, conversas que nunca foram faladas, coisas que nunca foram acertadas, contas que nunca foram feitas, Jesus, perdões que nunca foram pedidos ou liberados, Jesus, tem que acontecer, Pai, para que tudo ande. Então saímos daqui hoje, Jesus, ó Deus, conforme dissemos nos cânticos iniciais, rendidos estamos, Pai. E quem está rendido, está submetido ao teu querer, Jesus. Que nós possamos já hoje, amanhã, nesse final de semana, arrumarmos pequenas coisas, pequenas atitudes, para que a honra do Senhor venha imediatamente na nossa vida financeira. Nós abençoamos cada família aqui representada, Jesus, e profetizamos que haverá colheitas fartas, Jesus, porque estamos plantando certo. Haverá abundância, crescimento, expansão também na área financeira. E os que têm um coração generoso ficarão cada vez mais prósperos, porque está escrito que assim será. Oramos com fé, nos despedindo, Senhor, certos de que estamos indo para as nossas casas guardados pelos teus anjos, que amanhã teremos uma sexta-feira próspera, vigorosa, não cansada, Amém. Senhor, Em nome de Jesus. mas enérgica, ousada. Sim. E um fim de semana maravilhoso para a tua glória, Amém. em nome de Jesus. Assim será, para a glória de Deus. Ter a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os prósperos digam amém. Amém! Receba aí que você é próspero, em nome de Jesus.